Glória a Deus. Pode sentar um instante. Obrigado, grupo Louvor. Glória a Deus. Deus é muito bom. Aleluia. Queridos, vamos falar um pouco sobre a nossa vida com Deus, sobre a nossa vida com o Senhor, sobre a nossa vida espiritual. Vamos estar falando sobre a igreja local. Amém? Queridos, a igreja local é um lugar onde o Senhor reservou, onde o Senhor ele projetou para o nosso crescimento. É interessante que essa palavra igreja, ela vem do grego eclésia, que significa reunião, uma assembleia de pessoas, né? Uma reunião de pessoas. Isso significa igreja. E a igreja local, é importante a gente entender que é um ambiente onde Deus reservou, Deus criou, Deus projetou para que a gente pudesse amadurecer, para que a gente pudesse crescer espiritualmente. Amém? E um lugar, irmão, da igreja local é o lugar onde nós vamos desenvolver nossa vida espiritual. Então, perde muito a pessoa que ela não congrega, que ela não participa. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, que cada membro compõe um corpo, cada membro ele faz parte do corpo. Amém? Você está aqui? E que cada membro ele precisa estar ativo. Amém? Você não pode, querido, viver a tua vida espiritual sem ser ativo no corpo de Cristo. Você precisa ser ativo, você precisa atuar no corpo de Cristo. Você imagina, você já deve ter visto, e Paulo, o apóstolo Paulo, ele traz essa comparação. Começa a comparar o corpo de Cristo com o corpo humano. O corpo de Cristo, a igreja local, como o corpo humano, que tem os membros. Aí, querido, você vê como é triste alguém quando tem um membro no corpo, um dedo, uma mão, um braço, uma perna, que é inútil. Aquele braço, aquele membro que está morto ali. Só está ocupando um lugar, mas ele não tem vida. Não é triste se ver alguém com um braço que não se mexe, uma perna que não se mexe? É triste, é lamentável. Um dedo, até um dedo de uma mão. Quando você vê alguém agindo, alguém fazendo alguma coisa com um dedo que é paralisado, né, você já vê a dificuldade, você já vê a diferença. Um simples membro desse que não é simples. Não é verdade? Um membro desse, como um dedo, já faz toda a diferença na nossa mão. Como Deus é perfeito. Então, nenhum membro, ele é descartável. Nenhum de nós aqui, para Deus, você tem um valor muito grande. Pense sobre isso, os dons, talentos, tudo aquilo que Deus colocou na tua vida, teus recursos, tudo aquilo que você faz, sabe fazer, aquilo que você possui, Deus conta com isso, para que o reino dele avance. Você sabia disso? Deus conta com isso que nós temos, que nós somos, para que a obra dele cresça cada vez mais. Amém, meu querido? Eu quero ver aqui rapidinho com você essa passagem. Agora, se alguém pode até me ajudar a encontrar 1 Coríntios, 2 Coríntios, para a gente ler rapidinho. Eu já encontrei. 1 Coríntios 12. Rapidinho, vamos fazer uma leitura aqui. Hoje, segundo aqui o que eu planejei, nós vamos ler bastantes versículos. E aí, a gente precisa acompanhar aí. 1 Coríntios 12. Aqui Paulo, no início do capítulo 12 de 1 Coríntios, ele vai falar sobre os dons espirituais. Amém? Aleluia. Eu vou ler o versículo 11. Amém? Ele aqui vem concluindo sobre os dons espirituais, ou os dons do Espírito Santo, os dons espirituais. Você está lá? 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Diga como ele quer. Então quem escolhe não sou eu, quem escolhe não é você. Amém? Eu acho muito lindo o dom de cantar. Se eu pudesse escolher, dentro do louvor do grupo de música, do grupo de louvor, eu queria cantar. Eu não queria nem tocar, eu toco um pouquinho violão, um pouquinho contrabaixo, eu nem queria tocar, eu tinha um sonho também de tocar bateria, mas se fosse para escolher, eu queria cantar. Aí eu não posso cantar aqui, eu canto ali embaixo. Né? O lugar de todo mundo que tem vontade de cantar e não sabe cantar, o lugar é aí. Amém? Aqui não, aqui é para quem sabe cantar.
Ah, não, mas eu quero cantar. Sem saber, aqui não, você canta aí. Não, eu quero tocar, você se prepara, quando você souber tocar, você vem para cá. Enquanto não, você fica tocando em casa. Né? Momento de ensaio, mas aqui não. Amém, gente? Então o Espírito Santo ele diz que ele distribui o que ele está se referindo aos dons que você vai ler antes, no começo do versículo do capítulo, do primeiro versículo até o 10 e o 11. E aí o Espírito Santo diz, Paulo diz que o Espírito Santo distribui esses dons a cada um como ele quer. Como ele é perfeito. Se todo mundo tivesse só um dom, como é que as coisas iriam acontecer? Mas olha como Deus é perfeito. A Bíblia diz que há diversidade de dons, de chamados. Então um tem uma habilidade em uma área, outro tem em outra. E assim a gente se completa quando a gente está junto, na igreja local. Amém, gente? E aí, na igreja local, você vai crescendo, você vai se descobrindo. Você pode começar em uma área, mas daqui a pouco você vai servir, atuar em outra área. E até você chegar naquela que realmente vai chegar uma compreensão, uma revelação, e aí você vai entender, eu sou chamado para isso. E você vai atuar naquilo. Mas mesmo a gente sendo chamado para uma área específica, não quer dizer que a gente não possa atuar em outra área que a obra está precisando. Amém? Então, aqui existem pessoas que elas atuam em vários departamentos. O menino atua aqui no grupo de louvor, como o Diego atua no grupo de louvor, atua na tesouraria, na comunicação. Amém? Então, naquilo que a obra está necessitando, você pode estar atuando. Amém? Então, vamos lá falando sobre o corpo aqui. Versículo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Olha o que Paulo diz. Assim como o membro, ou como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Amém? Diga, eu recebi o Espírito Santo. Oh, aleluia! O fato de carregarmos a presença do Espírito Santo, João Batista disse, ele vai vir, vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Fogo na Bíblia também significa juízo, mas também significa o fervor do Espírito Santo na nossa vida. Amém? O fato de termos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e carregarmos a presença do Espírito Santo, isso, irmãos, deve produzir em nós verdadeiramente uma vida de fervor no Espírito Santo. Não uma vida que ele desanimada no Espírito, uma vida de frieza espiritual. Não, nós carregamos a presença do Espírito Santo. E isso deve ser uma busca diária para a gente nos manter avivados um dia após o outro. Cada vez mais desejoso de crescer, de avançar em Deus. Um dia após o outro. Amém? Versículo 14. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Olha só, entenda. Corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é só o pastor. O corpo de Cristo não é só você. Ele está dizendo, o corpo não é um só membro, mas muitos. Somos todos nós. Versículo 15. Se o pé disser, por que eu não sou mão? Não sou do corpo? Não será isso do corpo? Amém? Imagina. Se o pé disser isso, por que não sou mão? Não sou do corpo. Ou seja, algum membro falar, porque eu não atuo nessa área, eu também não quero atuar em mais nenhuma. A gente precisa entender que nós temos um dono, e que Deus é quem fez todas as coisas. Ele nos criou e colocou também em nós um propósito para a gente cumprir nessa terra. Amém, queridos? Ele nos deu uma missão e a gente precisa descobrir essa missão e seguir ela. Amém? Versículo 16. E se a orelha disser, por que não sou o olho? Ou não sou do corpo? Não será isso do corpo? Versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo o ouvido, onde estaria o olfato? Versículo 18. Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Amém? Cada um como quis. Quem escolheu foi Deus. Então a gente tem que fazer o quê? Se alegrar
se conformar. E a gente não tem como ser outra pessoa. Nós somos únicos. Amém? Como um dia eu vi o pastor Rosilão falando, algo muito sábio. Ele disse, eu sei que tem pessoas mais inteligentes que eu, ministro prega melhor do que eu, mas Deus me escolheu. Mas isso não quero que você pegue isso, querido, para que você se acomode. Não, nós estamos avançando e crescendo. Amém? Mas Deus te escolheu, Deus te chamou. Amém? Com um propósito, para uma atuação no corpo de Cristo. Aleluia, mas foi Deus quem quis assim. Foi Deus quem nos fez. Eu queria ser fulano. Não, isso não existe. Amém? A gente tem que tirar isso da nossa mente, do nosso coração. Daqui a pouco está sendo criado um sentimento terrível, um sentimento que é das trevas, do inferno, que se chama inveja. A gente vê, admira pessoas que já são pessoas, vamos dizer assim, que estão em um patamar maravilhoso, em um certo sucesso. Mas, meu querido, a gente tem que olhar e pensar o seguinte, eu vou avançar também. Porque, entenda, a diferença, ou o que significa inveja, é diferente de você olhar um objeto. Imagina, você olha esse pedestral, você diz que pedestral bonito. E aí você deseja, você sabe que ele vai servir para você. E aí você diz, rapaz, eu vou trabalhar, vou conseguir um desse. Um desse. Isso aí, tudo certo, tudo normal. A inveja é o quê? Eu quero esse. Entende? Fulano está naquele lugar, eu quero aquela posição. É inveja. Infelizmente. A inveja, as pessoas olham e dizem, a pessoa não olha o teu emprego e quer um igual ao teu, ele quer o teu. Está entendendo? Inveja, pessoas às vezes estão ali em um círculo de amizade, aí tem uma pessoa olha ali para um cônjuge do casamento de outra pessoa e dizendo, que casamento maravilhoso, eu queria um igual. Tudo bem. Mas a inveja é aquele casamento, seja qual for o cônjuge. Vocês estão entendendo, gente, como é sério? Mas a gente precisa entender que Deus nos fez, Deus nos gerou, e Ele colocou uma particularidade dentro de cada um de nós, que nós somos únicos. Ninguém é igual a você, pense sobre isso. E você é importantíssimo para o corpo de Cristo. Gente, a igreja, quanto mais a igreja se unir, nós, irmãos, decidirmos caminhar em um mesmo propósito, em uma mesma visão, gente, nós vamos fazer tanta coisa para o reino de Deus. Esse é o propósito da nossa vida aqui. Nós vamos nos tornar uma igreja mais potente, mais poderosa, um corpo mais fortalecido. Amém, queridos? Vamos continuar aqui. Cadê? Oi? 19, né? Eu li o 18. Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Ao 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Versículo 22. Antes os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que parecem menos honrosos no corpo, e a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Amém? Olha o 26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Amém, queridos? Olha para cá. Se uma pessoa está sofrendo, a Bíblia diz, eles se alegram com os que se alegram, chorem com os que choram. Se um padece, todo mundo vai padecer. Se uma pessoa ela enfraquece, se ela está padecendo, se ela se afasta do Senhor, queridos, isso ali atinge todos nós de forma indireta. No sentido que a gente poderia ser mais forte com aquela pessoa. Então, se um é honrado, todos vão ser honrados.
Então a gente tem que se alegrar quando o irmão está crescendo, está avançando, quando ele está sendo honrado, quando Deus se move na vida dele, quando ele recebe um milagre. A gente tem que se alegrar. Se um é honrado, todos vão ser honrados. Quando um cristão decide crescer em Deus, ele sabe o que é que acontece? O reino de Deus, ele é fortalecido. Ele vai ganhar força, ele vai se tornar um potencial. Todos vão ser honrados. Amém, queridos? 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membro desse corpo. Há uns, pois, Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Amém? Aleluia. E aqui, vamos ler o 29. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. E agora ele vai falar do amor mais excelente do que os dons espirituais, o andar em amor. Amém? Então aqui, irmãos, eu quero só... ele vem perguntando, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Não. Não são todos que têm o mesmo dom. Aí aqui é uma confusão de entendimento. Ora, falam todos em outras línguas? Interpretam-nos todas? Amém? Aqui, queridos, muita gente acha que o dom de línguas ou a oração em línguas não é para todos, porque eles pegam esse versículo aqui. Mas aqui está falando sobre o dom, variedade de línguas, de orar em línguas e interpretar. Nem todos têm esse dom de interpretar línguas. Amém? Mesmo assim, Paulo diz que você que ora em línguas, você pode orar ao Pai para que ele te dê a interpretação. Mas esse dom de interpretação nem todos têm. É como o dom da profecia, o chamado, o ofício do profeta. Pessoas são chamadas com o ofício do profeta. Mas isso não impede que todos no corpo de Cristo possam profetizar. Todo mundo pode profetizar, mas isso não faz da pessoa um profeta. Amém? Então, todos podem orar em línguas, mas existe um dom específico de variedade de línguas e interpretação de línguas. Amém, queridos? Então veja que a diversidade de dons, mas Deus colocou tudo isso para que o corpo de Cristo fortalecesse e crescesse cada vez mais. Amém? E aí o Senhor, queridos, começou a ministrar algumas coisas ao meu coração a respeito da igreja. E aí para a gente seguir mesmo com esse slogan, com essa frase, para que esteja na nossa mente. E isso, irmãos, vai nos ajudar a gente caminhar na mesma visão, que foi verbo livramento, lugar de amadurecimento. Amém, queridos? Lugar de amadurecimento. Você que na nossa região sabemos e conhecemos isso, questão de plantas, né? De frutas, é todo um processo. Você vai lá, planta, né? Aquela semente vai crescer, vai brotar, se tornar uma árvore, produzir um fruto. E aquele fruto, irmãos, quando a gente vê primeiro as flores, né? Eita, aquele pé de fruta ali, aquela árvore, que é uma fruteira, está florando. Não é assim? Dando as flores. E a gente, quando vê muita flor, diz, eita, vai botar muito fruto. Vai dar muito fruto nessa estação. Amém? E aí é um processo. Depois daquela flor, ali um frutozinho, um pequenininho, e ele vai crescendo e vai amadurecendo. Até o ponto de ele ficar maduro, pronto para ser colhido. Amém, queridos? Eu quero te dizer, a gente nasce em Deus, a gente cresce, a gente vai crescendo, e o que Deus quer é que a gente caminhe e atinja uma maturidade espiritual. Amém, queridos? A maturidade espiritual vai nos ajudar muito a caminhar com Deus. A gente vê pessoas, irmãos, com infantilidade espiritual. Isso prejudica muito elas. Infantilidade é agir como menino. Gente, a gente conta os testemunhos aqui. Temos poucas pessoas aqui nessa época. Mas quando a gente se converteu, era cada coisa, gente. Cada comportamento de menino. E hoje a gente olha, a gente fica lembrando, a gente ri muito, a gente se diverte com as coisas. Cada coisa, irmãos, de menino que a gente fazia, porque no início da igreja o pastor Leonildo morava em Campina ainda. Aí vinha final de semana, aí ficava a semana todinha. Um monte de meninos se reunindo, tudo com fome e sede da presença, se reunia para orar, para compartilhar da palavra, profecia, era cada profetada, era cada coisa.
uns orando pelos outros, uns querendo derrubar o outro, só parava quando caía. Uma vez vieram orar por mim numa reunião dessa, eu disse, rapaz, eu vou cair logo, porque senão ele não vai parar, não. Aí eu peguei e caí. Primeira vez que eu caí na carne, desse jeito que eu estou te dizendo, infantilidade. E esse irmão saiu profetizando por todo mundo, com todo mundo, irmãos, falando cada coisa. E daqui a pouco eu vi um orando em língua e outro orou parecido. Eu disse, rapaz, essa tua oração não é do Espírito não, viu? Tua oração está igual a dele. Rapaz, é e não é. E outros se levantando. Rapaz, tu não tem cuidado não, tu não tem medo não. Tu está julgando. Tu não tem medo de estar blasfemando com o Espírito Santo não. Eu digo, não, tua oração está igual a dele, rapaz. Está repetindo, está errada. A tua oração não é do Espírito não. Olha o tipo de coisa. E espera para pastor Léo chegar, para se reunir, para tirar essas dúvidas. Limpa essas confusões todinhas. Outro irmão lá, e a gente estava na unção, rapaz, se jogou assim, caiu, bateu a cabeça na parede, disse, meu Deus do céu, se levantou tonto, Jesus Cristo. Aí levantou dizendo que estava tendo uma visão, uma pancada na cabeça, meu amigo, quase que ele não torna, como se diz. Meu Deus do céu. Então acontece disso, muita coisa, né? Jesus Cristo. Infantilidade, né? Muita coisa de menino. E é interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Se você não sabe ou não percebeu isso ainda, eu ajudo você a amadurecer. Você me ajuda a crescer e amadurecer em Deus. Nós nos ajudamos quando a gente, principalmente quando tem atritos, quando tem coisas desconfortáveis. Isso vai esmerando a gente, vai produzindo na gente maturidade. Porque eu vou precisar te perdoar, você vai precisar me perdoar, vamos precisar andar juntos, mesmo tendo divergências. Não, mas eu não penso assim, eu penso diferente. Amém, gente? Mas o meu pensamento não pode, minha linha de pensamento não pode comprometer o andamento da obra. Se eu penso diferente, tudo bem. Eu não penso assim, mas hoje eu tenho uma visão a seguir, tenho uma liderança a seguir. Né? Glória a Deus, não sei se vocês viram, né? Eu coloquei lá no grupo. A gente recebeu ontem, não foi? Foi ontem. Uma visita maravilhosa dos nossos supervisores, né? Pastor Rosilon e Aguinaldo. Recebi uma mensagem dele daqui a pouco. Pastor, estás aí, estamos chegando aí para a gente tomar um café. Que coisa boa. Só avise um pouco antes quando vocês vierem, mas foi muito boa a visita, maravilhosa. A gente almoçou junto. E isso para a gente é um cuidado, um zelo muito grande. A gente interpreta dessa forma e verdadeiramente é assim. Ouvi-los, né, eles até nos elogiar e de saber que a nossa igreja tem encaminhado bem, glória a Deus por isso. E dizer, mostrar para a gente os projetos e ideias que tem para a nossa região, isso é maravilhoso. Amém, queridos? Nossa supervisão, nosso ministério tem pensado e falado, comentado sobre a nossa vida, sobre o corpo de Cristo nessa cidade local. Amém? Isso é muito bom para a gente, isso é segurança. Eu saber, como eu coloquei lá no grupo, como é bom saber que nós estamos sendo supervisionados. Isso é segurança. O pastor aqui não pode fazer qualquer coisa que ele quer fazer. Tem uma visão a seguir. Temos uma liderança a quem a gente presta contas. Vocês estão aqui, queridos? E assim, primeiro eles, aí vem para cá e aí vai para o corpo de Cristo. Os trabalhadores, os departamentos, e a gente anda nesse entrosamento, crescendo espiritualmente. Amém, queridos? Você está lá, 1 Coríntios 13, 11. Olha o que Paulo diz. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém? Aleluia. Vamos ler aqui outra versão. 1 Coríntios 13, 11, não é isso? Vamos lá. Aqui James diz assim, quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Amém? Aleluia. Outra versão aqui, Almeida corrigida. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém? Ou
Você já viu uma coisa mais feia do que um adulto querer ser criança? Não é estranho? E ele se comportar como menino? Tem gente que cresceu no tamanho, na idade, mas maturidade, entenda uma coisa, maturidade, queridos, não quer dizer que uma pessoa, porque ela tem mais idade do que você, ela vai ser mais madura do que você. Tem pessoas que têm, né, uma idade considerável, mas não alcançaram maturidade na sua vida. Se comporta como menino, como criança. Tem pessoa com qualquer coisinha fica com um bico desse tamanho. Já viu criança que fica assim? Contraria ela, tem umas crianças mimadas que você, quando contraria ela se isola, faz um bico, fica até forçando que está chorando, sem estar nem chorando. Não sai uma lágrima. É uma gritaieira, uma gritaiada do tamanho do mundo. Uma gritaria do tamanho do mundo. Não sai uma lágrima. Menino. Não é assim? E às vezes o adulto quer se comportar assim. Almático, levado pelos sentimentos, qualquer coisinha parece uma tempestade no copo d'água. Pelo amor de Deus. Uma palavra, às vezes, que a pessoa distorce, leva para o outro lado, só entende daquele jeito que ela quer. Menino. Não para compreender, rapaz, você quis dizer isso, ou então repita de novo. Deixa eu ver se eu entendi bem. Deixa eu ver se eu entendi corretamente o que você quis dizer. Mas não, às vezes fica calado, se isola, pega aquilo ali, fica fermentando e criando uma tempestade naquela situação tão normal, tão simples. Menino espiritual. Isso é muito sério. Não cresce, não amadurece. Qualquer coisa é emburrado. A gente tem que crescer. Deus quer que a gente cresça. Deus quer que a gente cresça. E a gente, como líderes, irmãos, como nessa posição que nós estamos, a gente fica lidando com esses tipos de situações. Mas a gente crê que as pessoas cresçam, que elas vão crescer, que elas vão amadurecer. A gente crê, a gente acredita, a gente confia no amadurecimento. Amém? Mas a gente se anima muito mais quando ela se esforça para isso. E você vai ver que requer um esforço. Amém? Tem coisa, irmão, você já viu aquele ditado que a gente tem que engolir seco? Por exemplo, no teu emprego secular. Quantas coisas, irmãos? Pessoas aqui são empregadas, funcionários, já trabalharam para alguém. Você vê, irmãos, quantas coisas a gente tem que suportar. É assim ou não? Engolir seco, não gosta, fica calado. Mas depende da pessoa, vai para um canto, às vezes quando chega em casa vai chorar, mas no outro dia volta para lá. Se fizesse isso com a igreja era maravilhoso. Não era bom? Mas se sente no direito de se afastar do Senhor. Mas no emprego não, sabe que precisa, tem que estar ali. A gente tem que ter essa mesma consciência. Porque, queridos, entendem em nome de Jesus. Glória a Deus, porque eu sei que vocês confiam na gente nesse sentido. A gente não tem a intenção de machucar nem danificar ninguém, queridos. Pelo amor de Deus, se a gente tivesse uma intenção dessa, a gente não seria de Deus. Não é verdade, irmãos? Não, irmãos, a gente quer amadurecer. Só que tem verdades que a gente precisa dizer a você. Se a gente não falar para você, quem vai falar? Se a gente não falar umas verdades para você, sabe o que acontece? Nós vamos estar sendo omissos. A gente vai estar falhando na nossa missão dada por Deus. Se a gente não falar as verdades que precisam ser faladas. Amém? Então aqui é o lugar do teu amadurecimento. As verdades que a gente diz para os nossos filhos, nem sempre eles gostam. Nossos pais diziam a gente, nem sempre a gente gostava. Mas era necessário. É necessário. Você viu as pancadas que Jesus deu nos discípulos dele? Pedro teve uma revelação e disse, Jesus disse, nem foi carne nem sangue que te revelou isso. E Pedro disse, tu és Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, nem foi carne nem sangue que te revelou, Pedro. Olha só, Jesus fez um elogio a Pedro maravilhoso no meio de todo mundo. Mas foi diretamente do céu. O Pai quem te revelou isso, Pedro. Passou um tempo, passou daqui a pouco, Jesus dizendo que ia para Jerusalém, ser entregue aos gentios. Os gentios iam pegar ele, ia ser preso, iam maltratá-lo, matá-lo. Pedro chama Jesus num canto e vai corrigir Jesus. Apóstolo Pedro. Mas aí, queridos, eu vou te lembrar. Nessa época, Pedro estava num processo de amadurecimento. Numa infantilidade espiritual ainda, mas estava perto do mestre. E aí diz a Jesus, de maneira alguma, isso vai te acontecer. Nós não vamos permitir isso. Que Jesus fosse morto. Sabe o que é que Jesus responde para ele? Olha para ele e diz,
para trás de mim, Satanás. Tu não cogita das coisas de Deus, do reino de Deus. Uma hora ele revelou, se tu recebesse uma revelação do céu, Pedro. Daqui a pouco chamou Pedro de Satanás. Porque Pedro estava com uma visão completamente diferente do que ele estava dizendo que ia acontecer com ele. Olha que pancada segura Jesus deu em Pedro. Mas glória a Deus, porque Pedro não saiu dos pés dele. Chegou uma hora, queridos, que a Bíblia diz que alguns discípulos estavam com Jesus e disseram: quem é que pode ouvir esse discurso? Duro é esse discurso, disseram com Jesus. Aí a Bíblia diz que eram discípulos. Viraram as costas, deixaram Jesus e foram embora. Deixaram Jesus e foram embora. Pense sobre isso. Aí Jesus olha para os 12 discípulos e diz: vocês também não querem não? Querem ir embora também não? Se quiser pode ir. Pense sobre isso. Reflita nessa hora. Jesus chegando e dizendo: ó, quer ir embora? Pode ir também. Olha a revelação. Olha o que Pedro disse. Para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Dê glória a Deus nesse lugar, meu querido. Glória a Deus. Para quem nós iremos? Um mundo louco desse, querido. As ideias do mundo é muito doida, é muito louco, influenciada pelo maligno. O melhor lugar de se estar é aqui, meu querido. Na presença do Senhor. Aqui é o lugar do teu crescimento, do teu amadurecimento espiritual. Amém. Queridos, eu estava comentando com o Fabiano que eu mesmo fui impactado com aquilo que Deus me mostrou. Lá, hoje fez 8 dias lá no sítio, falando sobre a mulher cananeia. Se você não sabe, depois você vai ver. Essa mulher, acho que é em Mateus 15. Depois eu te dou a referência. Vou falar porque está sendo gravado. Pode ser que alguém queira essa referência. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Mateus 15, do 21 ao 28. Deixa eu parafrasear aqui com você. Essa mulher, irmãos, cananeia, ela não era judia, não era do povo judeu. E ela queria que Jesus operasse um milagre e curasse a filha dela. E quando ela clamando, gritando, os discípulos disseram: mestre, despede essa mulher. Ela vem gritando aí atrás da gente. Aí Jesus disse: não é lícito pegar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí a mulher diz: mas Senhor, os cachorrinhos se alimentam até das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe o que é que Jesus diz? Mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. Eu sou impactado com essa passagem. Preste atenção sobre isso. E aí o que é que eu estava dizendo? O que é que eu estava dizendo? Das revelações preciosas desse texto, querido, que eu estava comentando. E é o seguinte: se essa mulher fosse alguns crentes de hoje, o que iria acontecer? Qual seria o comportamento dela? Imagina, primeiro ela gritando e os discípulos disseram: mestre, despede essa mulher, manda ela embora. Ela vem zoando, gritando atrás da gente. Se fossem uns crentes de hoje, alguns iam dizer: rapaz, eu fui buscar Jesus, eu fui tentar me aproximar com Jesus. Jesus me chamou de cachorro. Disse que não era certo pegar os pães dos filhos e dar aos cachorros. Está vendo que eu não vou mais atrás desse Jesus? Se fosse uns crentes de hoje era assim, viu? Está vendo que eu não vou mais atrás? Vou nada, ele me chamou de cachorro. E saía dizendo a um e a outro. Se dizia os vizinhos, a quem encontrasse: mulher, tu não sabe o que aconteceu. Fui buscar Jesus, mas não me chamou de cachorro. Era assim ou não, irmãos? E eu vou dizer pior. Os discípulos mandaram ela, mandando Jesus despedir ela. Alguns crentes de hoje iam dizer: rapaz, tu não sabe o que aconteceu. Quando fui buscar Jesus, a liderança de Jesus, os líderes dele, são gente muito ruim. Pois não estava mandando Jesus mandar eu ir embora? Não estava aconselhando a Jesus para Jesus mandar eu ir embora? Eu fui buscar Jesus e a liderança dele me atrapalhando, sem querer que eu chegasse perto de Jesus. E lá quer ser um povo ruim, não vou mais nunca lá. Era assim ou não, irmãos? Era, irmão. Mas glória a Deus, porque essa mulher não se comportou assim como um menino bicudo que fica com raiva com qualquer coisa, qualquer besteira. É um bico do tamanho do mundo. Mas ela insistiu, ela perseverou. Sabe o resultado da perseverança dela? O mestre Jesus Cristo chegou para ela e disse: seja feito para contigo como você deseja. O
que ela desejasse ia acontecer naquela hora. Glória a Deus. Olha o resultado de uma perseverança em Deus. Amém, queridos? Vamos amadurecer, meu querido. Entender que Deus, irmãos, Ele requer de nós perseverança, fé. A gente estamos crendo, estamos caminhando com Deus. Se você crer para uma coisa chegar nesse mês, se não chegar, crê para o próximo. Rapaz, eu criei para acontecer nesse ano. Se não acontecer, acontece no próximo. E se não acontecer, vou continuar perseverando, vou continuar buscando, eu não vou desistir. Eu não vou ficar murmurando, não vou ficar reclamando com Deus, não. Eu vou perseverar, uma hora acontece. Porque a palavra diz, Jesus disse, quem busca acha, quem bate se abre. Amém? Quem pede recebe, quem busca acha, quem bate se abre. É promessa dele. Então eu creio, eu agarro isso e vou buscar. Amadurecimento significa ato ou efeito de amadurecer. De passar de verde a maduro. A gente tem um ditado popular que diz assim, rapaz, o barriga verde sofre, né? Rapaz, o barriga verde sofre. Tem cada história engraçada do nordestino que vai para o sul, né? Sudeste, Rio, São Paulo, outros lugares, vai começar a trabalhar, sofre demais, irmão. Cada história engraçada, cada mico que paga, né? Porque não é acostumado com aquele tipo de ambiente, com coisas novas, e sofre muito. Mas aí amadurecimento, irmãos, significa passar do verde para o maduro. Amém? Ato ou efeito de amadurecer. E amadurecer significa tornar-se maduro. Tornar-se é um processo. E eu vou te dizer, nós estamos em um processo de amadurecimento. E todo processo leva tempo. Todo processo leva tempo. Amém? Todo processo leva tempo. Aleluia. Maduro significa que, havendo atingido seu completo desenvolvimento, poderia ser escolhido ou colhido e semeado. Maduro, no sentido figurado, querido, completamente formado, desenvolvido. Amém, queridos? Aleluia, desenvolvido, maduro, uma pessoa desenvolvida. Aleluia, glória a Deus. Queridos, glória a Deus por muitos homens de Deus, mulheres de Deus que pagaram alto preço servindo ao Senhor, pagaram alto preço suas próprias vidas, sabe, irmão, jogando sua reputação no lixo, não levando em conta tantas coisas, deixando de lado, relevando tantas coisas por amor ao Evangelho. Vocês estão aqui, queridos? Aleluia, glória a Deus. Existe uma história belíssima de um grupo de jovens que eles queriam evangelizar uma tribo indígena, canibais, né, que comiam os seres humanos. Esses índios eram tão selvagens que eles comiam seres humanos, outros, né, que chegassem lá na tribo diferente deles. E aí, irmãos, eles começaram a montar as estratégias. Era um grupo de homens mais jovens, pegaram um avião e ficava rodeando aquela aldeia e jogando alguns objetos como estratégia para que os índios fossem percebendo que eles não queriam o mal deles, para que eles fossem se acostumando. Passou um tempo eles fazendo isso e decidiram ir lá. Mas resultado, os índios mataram um deles. Matou um deles. E esse que foi morto pelo índio, ele já tinha um filho. Era casado, tinha um filho, tinha deixado a esposa e estava nessa missão lá. Deixado a esposa no sentido de que eles estavam em casa, né? E ele estava lá naquela missão. E aí, irmãos, foi o que aconteceu. Isso passou um tempo, o filho sabia da história, foi crescendo com aquilo e com a compreensão da obra missionária, da obra de evangelismo. O filho cresceu e ele decidiu, também colocou no coração de evangelizar aquela tribo. E aí, como tinha passado muitos anos, aquela tribo já tinha sido mais domesticada, né, civilizada, melhor dizendo, e aí eles já puderam entrar naquela tribo e evangelizar as pessoas. Sabe o que foi que aconteceu? Aquele filho daquele homem com aquele índio que matou o pai dele, hoje, queridos, eles, ou na época, não sei exatamente o tempo que isso aconteceu, mas eles andaram vários lugares no mundo, os dois juntos evangelizando. Porque, irmãos, e pregando e dizendo, evangelho envolve vida, evangelho envolve morte e evangelho envolve perdão. Aquele jovem, aquele filho andava com um homem que tinha matado o pai dele.
com um índio que matou o pai dele, porque ele sabia que aquele índio matou o pai dele na ignorância. Ele era canibal, ele era um índio selvagem. Mas um dia ele entendeu e compreendeu e aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Já pensou, querido? E aquele jovem andar com aquele índio, irmãos, eles dando esse testemunho no mundo inteiro. Dizendo que o evangelho envolve vida, envolve morte, mas envolve perdão também. Coisa linda, né, queridos? Isso é amadurecimento, querido. Amadurecimento espiritual. Amém? E aí, queridos, vamos ver aqui só alguns versículos base aqui para a gente. 1 Coríntios 3. Rapidinho. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2. Aleluia. Falando aqui sobre a imaturidade espiritual. Uma pessoa imatura espiritualmente. Você está lá? Olha o que Paulo diz. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido. Pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Vocês estão aqui? Paulo está dizendo, irmãos, eu não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, mas como a carnais. Como a meninos em Cristo, no final do versículo 1. Ele disse, eu queria falar a vocês como a pessoas espirituais, mas não pude falar. Mas sim como a meninos espirituais. Olha só, tem o menino espiritual e o adulto espiritual. E ele diz aqui, com leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estáis pronto para isso. Com efeito, ainda vocês não podem suportar. O alimento sólido. Né? O bebezinho vai crescendo. Você que é pai, você que é mãe, sabe disso. O leite materno, daqui a pouco ele vai chegando 6 meses, 7, 8, 1 ano, já vai começando a mudar a alimentação dele. Um alimento mais sólido. Não é assim? O apóstolo Paulo estava se referindo à igreja de Coríntios nesse sentido. Olha, eu criei vocês com leite. Mas eu queria já dar um alimento mais sólido, mas vocês ainda não podem suportar. Vocês estão como criança ainda. Aqui, irmãos, expressa para nós que essa igreja, ela não desenvolveu a sua espiritualidade. Ficaram como crianças espirituais. Amém? Não é essa a proposta que Deus tem para a gente. Vamos ver outro exemplo aqui, em Hebreus capítulo 5. Rapidinho. Hebreus 5, 12. Aleluia. Você está lá? Glória a Deus. Cinco 12. Com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se vos torne a assinar os princípios elementares, ou a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Olha o que ele diz, vocês deviam ser mestres já, professores, devido ao tempo decorrido de vocês. Mas ainda vocês ainda estão como necessitando de leite ainda, onde vocês já deveriam ter atingido uma maturidade. O que é que eu estou trazendo para isso, queridos? Que existe a fase, né, de criança espiritual, mas que Deus não quer que a gente fique nela. Deus quer que a gente vá crescendo. Deus quer que a gente vá amadurecendo, assim como acontece no nosso corpo natural. Vamos continuar. Versículo 13. Ora, todo aquele que ainda se alimenta com leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Pela prática. Como é que amadurecimento e crescimento espiritual vai vir para mim e para você? Diga comigo, pela prática. Jesus disse, Tiago disse, nós não devemos ser somente ouvintes, mas sim praticantes. Se eu ou você somente ouvirmos a palavra e não colocarmos em prática, não teremos nenhum resultado na nossa vida. O resultado vem pela prática. O crescimento é pela prática. E guarde seu coração quanto a isso. Tem coisas da palavra que a gente deve praticar
que não vai ser tão confortável praticar. Vai requerer de nós um esforço. Vou contar mais uma vez o testemunho do dízimo. Pastor Léo dando testemunho, na época, até no outro prédio, a gente novo convertido, e ele disse assim, rapaz, não sei se foi 4 meses, meu Deus, que ele disse que foi 2 meses. Ele disse um tempo. Ele disse, eu passei, vamos dizer, 3 ou 4 meses. Ele disse, quando eu me converti, eu passei um tempo para poder converter o meu bolso, ele disse. O bolso no sentido de dizimar e ofertar. E eu sentado, ouvindo aquilo, eu pensei comigo, e eu vou demorar muito mais. Olha a qualidade, olha a qualidade. Ele disse, eu vou demorar muito mais. Já passou 4, então eu posso demorar mais. Mas glória a Deus que isso não aconteceu. Foi até uma luta, né? Fabiana, glória a Deus por ela, me incentivando. A gente estava na época, tinha um dinheiro preso, e recebemos, a gente ia casar, precisava comprar os móveis, não era? E aí, chegou aquele dinheiro, que era para comprar os móveis para a gente se mudar. E aí, Fabiana, rapaz, tu vai dizimar não? Eu acho que não. Ou não. Ela dizime, rapaz, dizime. Deus, não, acho que não vou não. Fiquei naquela, mas glória a Deus porque eu obedeci e dizimei. Foi um rompimento. De lá para cá, para a glória do Senhor, nunca mais. Amém? Nunca mais resisti a honrar o Senhor. Então, a prática, muitas vezes não é nem tão confortável, mas a prática, irmãos, vai nos levar aonde Deus quer. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Então é importante a gente amadurecer. Crescimento espiritual ordenado por Deus. Vamos ler 2 Coríntios 9, 10. Rapidinho. 2 Coríntios 9, 10. Aqui é ordenado por Deus um crescimento para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Falando aqui até sobre semeadura. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Eu quero que você vá comigo em Efésios 4,15. Vou aproveitar e ler o versículo 11. Efésios 4, 11. Você está lá? Fica rápido aí para a gente poder ler mais versículos. Efésios 4, 11. Olha o que Paulo diz. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui fala-se sobre o ministério quíntuplo, os 5 dons ministeriais, cada um com uma função. Efésios capítulo 4, versículo 11. Vamos ler o 12 agora. Aqui ele diz que ele mesmo que o Senhor Jesus deu esses dons ao corpo de Cristo. Agora, olha o objetivo desses dons, versículo 12. Tendo em vista o que, irmãos? O aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha o 13. Até que alguns, ou todos? Todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Alguma outra versão para a perfeita varonilidade? Oi? Maturidade. Perfeita maturidade. Perfeita varonilidade. Perfeita maturidade. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha para quê? Para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Misericórdia. Presta atenção. Os 5 dons ministeriais, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ou para o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguem à unidade da plenitude, da estatura, da maturidade. Amém? Ele diz aqui, varonilidade à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que a gente não seja mais como um menino, agitado, levado de um lado para o outro por todo vento de doutrina, com toda a artimanha dos homens. Amém?
Eu conversando com o pastor Roberto de Itapetinga, ele me dizendo, ele disse, pastor, eu tenho dito à igreja, a gente não precisa de outra visão. A gente não precisa de outra doutrina. A nossa doutrina é segura. A nossa doutrina é bíblica. A nossa doutrina é confiável. Então eu fico muito cuidadoso quando eu vejo pessoas, membros da igreja, principalmente hoje por causa da internet, acompanhando outros ministérios, outros pastores, que a gente não sabe nem a vida daquele povo. Estou dizendo que eles são errados, mas a gente não conhece. E aí vem com uma doutrina diferente, chega aqui e você escuta outra coisa, você vai ser confundido. Doutrina, como assim? A palavra é a mesma. Mas tem pessoas que pegam a palavra e levam para outro sentido. Vocês estão aqui? Então Paulo diz que esses dons na igreja vai servir para que a gente amadureça, para que a gente cresça. Amém? E ele diz para que a gente não seja levado por esse vento de doutrina pelo engano dos homens. Porque que com astúcia induzem ao erro. Olha que coisa séria. Paulo estava dizendo que existiam doutrinas que homens, astúcia de homem, estava induzindo, levando pessoas ao erro, querido. Infelizmente, tem pessoas que usam a palavra de Deus para extorquir as pessoas. Usa a palavra para ter vantagem em cima delas. Vocês estão aqui? E glória a Deus que a gente não faz isso. Não temos a mínima intenção de estar sugando você, de estar tirando dinheiro de você, não. Esses livros, Bíblias, como você viu aí, queridos, tudo isso, a gente poderia investir em outra coisa. Mas é para você. E a gente não está pegando, irmãos, a renda de nenhum livro, de nenhuma Bíblia, irmãos, para estar investindo em outra coisa, não, mas somente poder ter um material acessível para você. Na época que eu comprei essa Bíblia, Sheila e o pastor Léo iam comprar em Recife. Comprei essa Bíblia para a gente em Recife, que não tinha aqui. Hoje você tem na sua igreja, chegando para você aqui. Tudo isso, irmão, pensando no teu crescimento, no teu avanço espiritual. Amém? Aleluia. Glória a Deus por isso. Amém? Deixa eu ler outro versículo aqui. Aleluia. Que é o crescimento ordenado por Deus para as nossas vidas. Deixa eu ler aqui 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Olha o que ele diz. Desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para, por ele, crescerdes para a salvação. Ele não quer que você somente deseje o leite, mas que você compreenda que esse leite vai te levar, querido, a um crescimento. Amém? Um crescimento para a salvação. Vamos ler rapidinho 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 e 6. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 e 6. Olha só, agora aqui, queridos, mostre para mim e para você o que nós devemos fazer para crescer espiritualmente. Você está lá? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 e 6. Aleluia. Diz assim: por isso mesmo, vós, empregando o quê, irmãos? Todo o quê? Vocês estão aí acompanhando? Oi? Como é que diz? Diligência, muito bem. Na minha versão também diz diligência. Vou ler novamente. Versículo 5. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, e à bondade o conhecimento, e ao conhecimento domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Ele diz no versículo 5, por isso mesmo vós empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé. O que é que eu quero trazer aqui com você? Empregando toda a diligência.
para crescermos espiritualmente, nós precisamos ser diligentes. Se a gente for negligente, a gente não vai crescer espiritualmente. Mas ele diz aqui, empregando toda diligência. Sabe o que é ser diligente? É você ter compromisso com uma missão. No teu trabalho, ele tem pessoas irresponsáveis que chegam atrasado, não cumprem o que deveria cumprir, diz uma coisa que vai fazer e não faz. É negligência. Nenhum patrão quer ter um funcionário desse. Deixa aqui. Mas a pessoa diligente faz a coisa bem feita, faz organizar, se interessa pelo serviço. Ser diligente é isso. Então Paulo está dizendo, empregando toda a diligência. Ele começa a dizer os comportamentos que a gente deve ter. Empregue toda a diligência para você crescer espiritualmente. Crescimento espiritual requer esforço meu e seu. Vai para o capítulo 3, versículo 18, de 2 Pedro. Olha o que ele diz. Segundo Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. O início do versículo ele diz, antes cresçai na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento. Veja que Pedro está dizendo, antes vocês devem crescer na graça. É possível crescermos cada vez mais na graça de Deus. E no conhecimento. Jesus também disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês. Em Mateus 11, 28, 29 e 30. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus disse, aprendam de mim, e Pedro está dizendo também, cresçam na graça e no conhecimento. Para crescer no conhecimento, é necessário diligência, dedicação, esforço meu e seu. Investimento na nossa vida espiritual. Como você é um cristão, um seguidor de Cristo, uma pessoa que faz parte do reino de Deus, você é incluído nesse reino, você não se esforçar para entender as leis desse reino, que é o reino de Deus. Aqui existem os comandos de Deus para mim e para a tua vida. Como você nem conhecer e nem investir um dinheiro para você comprar a tua Bíblia, meu querido? Como pode isso? Vocês estão entendendo? Você precisa ter a tua Bíblia. Não só no celular, não só no tablet. Tenha a tua Bíblia de papel, é importantíssimo. De preferência de estudo para você crescer cada vez mais. Amém, meu querido? Aleluia, glória a Deus. Muitos exemplos de pessoas que cresceram. A Bíblia diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Amém? Aleluia. Uma maturidade espiritual, querido, vai nos levar a gente caminhar cada vez mais com o Senhor. Vou ler rapidinho dois versículos aqui. 1 Coríntios 13, ou já lemos esse 13, vamos ler o 14. 1 Coríntios 14, vai lá rapidinho. Já vai encerrar. Daqui a pouco. 1 Coríntios 14. Você está lá? Versículo 20. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios 14, 20. Olha o que Paulo diz. Irmãos, não sejais meninos. Em que, irmãos? No entendimento. Não seja menino no entendimento, na forma de entender. Mas seja menino aonde? Na malícia. E adultos no entendimento. Vocês estão acompanhando? Não seja infantil. Não seja infantil no entendimento. Seja infantil, seja como um menino, seja como uma criança na malícia, para não ter malícia. Amém? Aí ele diz, e adultos no entendimento, seja uma pessoa adulta no entendimento, na forma de entender as coisas, na compreensão. Vocês estão entendendo, irmãos? Precisamos crescer e desenvolver espiritualmente. Eu vou ler aqui Salmo 92, 12. Vai lá rapidinho. Livro de Salmos, capítulo 92, versículo 12. Salmo 92, 12.
Aleluia. Olha o avanço do progresso espiritual, meu querido, nesse versículo aqui. Aleluia. Salmo 92, 12. Alguém, vamos ler aqui, eu vou pedir para você abrir. Salmo 92, 12 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Amém? Aleluia. O justo, o crescimento do justo, ele vai florescer como a palmeira, ele vai crescer como o cedro no Líbano. Tem crescimento de Deus para a tua vida, para mim, para a tua vida. Vamos florescer, vamos crescer. Fabiana, abra aí rapidinho, Jó 17, 9. E eu vou ler com você o restante da igreja. Abre comigo Jó 17, 9. Vamos ler Provérbio 4, 18. Capítulo 4, versículo 18 de Provérbio. Fabiana vai ler aqui para a gente. Jó 17, 9. E Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Vamos todos ler. Já encontrou, Fabiana? Lê aí, por favor. Olha só, lê novamente, por favor. Preste atenção nesse versículo. Os justos vão se manter firmes no seu caminho. E o quê? Os homens de mãos limpas? Os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes, querido. Crescimento, progresso espiritual. Oh, aleluia. Dê um glória a Deus nesse lugar. Isso é muito forte, meu querido. Isso diz tudo, querido, sobre a nossa vida espiritual. Diz respeito à nossa vida espiritual. Eu quero que você compreenda algo nessa noite. Valorize o crescimento espiritual. O seu crescimento espiritual. Invista no seu crescimento espiritual. Querido, você crescendo espiritualmente, como eu falei no início, o corpo de Cristo, o reino de Deus, vai se tornar forte. E você vai poder ajudar muitas pessoas. Você forte espiritualmente. E você forte espiritualmente, você também, meu querido, vai se livrar de muita cilada do diabo. De muita investida do diabo. De muita coisa do diabo querendo investir, muita cilada para tirar você dos caminhos do Senhor. Você estando forte espiritualmente, com entendimento, como Paulo disse, adulto, maduro no entendimento, você vai discernir, rapaz, isso aqui é uma seta do diabo. Isso aqui é uma cilada para a minha vida, para me tirar da igreja, para me tirar dos caminhos do Senhor. Está repreendido em nome de Jesus. Amém, queridos? Provérbios 4, 18. A vereda dos justos, o caminho dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia! Glória a Deus! O caminho, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Deus tem avanço, crescimento para a nossa vida. Paulo disse em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para o ensino, para a correção, para a instrução, para a exortação e para a instrução na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Preparado. Deus quer que eu e você esteja preparado para toda boa obra, para fazermos a obra do Senhor. Tem muita coisa para a gente fazer para o Senhor nessa cidade, meu querido. E eu sozinho não posso, eu preciso de você. Você viu a ação que nós fizemos com a irmã Regina? Querido, aquilo ali é uma semente. Não sei como você interpretou, outras pessoas vão interpretar. Ali é um projeto que a igreja tem, Filhas do Rei, e um projeto tem o objetivo de fazer um dia de beleza com uma mulher, para que ela possa, para levantar a autoestima dela e ministrar a palavra de Deus para a vida dela. E em oração senti o desejo, irmão, senti a direção de convidar, saber se ela queria, se ela aceitava. E Marilene foi lá com Paula, né, nesse dia. Fizeram o convite. Olha só, irmãos, tantas coisas para fazer, resolver, como a escola de ministro e outras coisas. E aí, glória a Deus por as pessoas que saem para evangelizar. Como eu disse, eu não posso fazer tudo sozinho. Então foram lá, pedi para elas, foram lá, lançaram o convite. Ela aceitou, as meninas vieram lá com Fabiana, foram lá. Irmãos, ela não parava de perguntar. Fabiana disse, por que vocês estão fazendo isso comigo? Por que vocês me escolheram para fazer isso? Sabe, ela não estava compreendendo, sem entender o porquê.
E ela dizendo, foi Deus, Regina, é Deus que está te amando aqui. Deus alcançando a tua vida. E ela, mas por que você está fazendo isso comigo? Você não tem nojo de mim, não? O propósito era esse, querida, era ela ver Deus cuidando dela. E ela chorava muito lá. Então, queridos, eu não podia fazer isso. Mas o corpo de Cristo foi lá. E atuou lá, demonstrando o amor de Deus para a vida daquela mulher. E assim nós precisamos atuar em muitas outras áreas. E eu preciso de você. Deus precisa, essa obra precisa. Amém, queridos? A igreja local, irmãos, é o lugar criado por Deus para o nosso amadurecimento. Verbo livramento, lugar do nosso amadurecimento. Lugar de amadurecer. Lugar do amadurecimento espiritual. Amém, queridos? Nós temos uma escola poderosa, o Rema Brasil. Vamos fazer essa escola no nome de Jesus. Você que não fez, vamos fazer no próximo ano. Próximo ano vamos montar uma turma aqui abençoada. Vamos falar mais uma vez com a próxima gestão. Vamos pedir o transporte. Nós somos uma das únicas cidades que não tem aquele ônibus amarelinho dos estudantes indo para lá. Muitas outras na região, de Desterro para lá, tudo tem. E a gente aqui sempre sofreu com isso. Mas a prefeitura sempre tem doado o carro. Então será mais uma vez, no nome de Jesus. Quem aqui já fez o Rema? Olha só. O Rema é um centro de treinamento bíblico. Para você ser treinado, para você ser aperfeiçoado, para você crescer espiritualmente. São 2 anos de investimento na tua vida espiritual. Amém? 2 anos de investimento na tua vida espiritual. Queridos, eu estou concluindo agora a escola de ministros. Nosso ministério tem o Rema, depois escola de ministros e escola de missões. Centro cura é o centro de cura, né? Que aí é outra coisa, não é no sentido de escola, né? Queridos, a escola de missões, escola de ministros. Pense, queridos, em algo extraordinário para a nossa vida. É um desafio grande, que só tem Campina Grande, mas a escola de ministros tem uma proposta de vir em 2021, 2022 para Patos. Em 2022, uma turma itinerante de escola de ministros. Já tem muita gente aqui na expectativa para fazer. Será uma grande oportunidade para você. Queridos, e como nós estamos na reta final, no ministrando a palavra, assim como tem no Rema, como vocês sabem. A última matéria é os alunos ministrando. E a gente escutando os testemunhos, gente, que coisa maravilhosa. E para fazer a obra do Senhor, somente para servir a Deus, entendam um chamado, entendam um propósito, estão se preparando, se capacitando para poder atuar com mais força, com mais capacidade. Que coisa maravilhosa. E pessoas, irmãos, se mudando de outra cidade para Campina Grande só para fazer essa escola. Pessoas vieram de Recife, outra veio do Rio de Janeiro. Tem uma senhora lá que veio do Rio de Janeiro fazer a escola de ministros. Tem aluno lá, irmãos, é a partir de 18 anos. Tem lá 18, 19 anos, jovens fazendo. Pessoas com mais de 60 anos fazendo a escola. Cabelo branquinho e dizendo, eu sou chamado por Deus, mas eu perdi muito tempo. Perdi 30 anos sem obedecer ao Senhor. E dizendo, mas eu decidi obedecer, eu não vou mais resistir ao chamado de Deus na minha vida. Então eu vim fazer essa escola. Deus me chamou e eu vou fazer a obra dele. Coisa linda, irmão. E elas comemorando porque há tempo ainda. Vocês estão aqui? E eu maravilhado por ver Deus movendo os corações para a grande colheita de almas nesses últimos dias. Vamos nos empenhar. Você com a tua função, com a tua profissão, você trabalhando no teu secular. Trabalhe, meu querido, mas prioriza o reino de Deus na tua vida. Prioriza o teu crescimento espiritual. Amém?